momento da minha vida que eu estou rompendo com tudo, mas isso me tira da escravidão, mas não me conduz à liberdade. Jesus é aquele que proclama a libertação ao cativo. Esse é o momento. Mas depois ele conduz à liberdade o oprimido. Então, uma coisa é a gente proclamar esse evangelho que liberta o cativo. Mas agora nós temos que viver um evangelho que liberta o oprimido. Porque o evangelho Jesus salva, ele já foi para a terra toda. Agora, o que está faltando é o evangelho de Cristo como direção, como referência de vida. Então, o ministério da igreja não é salvação. Salvação é o ministério de Jesus. Ele foi lá e conquistou a salvação de todo mundo. O ministério da igreja é orientação, é viver em comunhão. E a igreja está trabalhando como se ela fosse vocacionada para o ministério da salvação. Né? Ela proclama a salvação para que nós possamos cumprir o propósito. Então, salvação não é um fim em si mesmo. Tirar do Egito não é um fim em si mesmo. Parir o filho não é um fim em si mesmo. Mas é dar condições para que ele cumpra o propósito. Que é o caso de Jesus com José. Então, José é arrastado. José ia desistir. Jesus ia ser um filho órfão. Mas José é tipo de Deus, porque ele é pai por adoção. E Jesus só tem autoridade na terra, não porque ele é filho de Maria, mas é porque ele é filho de José, porque o descendente de Salomão é José, não é Maria. Então, a autoridade de Jesus na terra para ser rei é porque teve um homem na terra que o adotou como verdadeiro filho. E entregou para esse legado de autoridade. Então, sem a autoridade de José, que era pai por adoção, Jesus, só como filho de Maria, ele teria morrido na cruz, mas ele não teria estabelecido o reino de Deus na terra. Pô, essa é boa, hein? Vai pro corte. Ele teria completado apenas uma parte da salvação, porque ele teria sido penitente aos pecados, mas ele não traria perspectiva de reino e de família. Ele seria o representante da divindade, mas não seria o representante da paternidade. Então, na cruz, Jesus faz essa transição do poder divino para a autoridade paterna. E ele faz isso de uma forma dramática, porque ele revela o desapontamento frustrante e ilimitado do poder divino para entrar na revelação incomensurável da autoridade paterna. Porque ele diz: Deus, por que me abandonaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Jesus na cruz está fazendo essa ruptura da figura devocional divina, materna, para a figura vocacional paterna, de autoridade, de uma relação que se estabelece que é glorificada na cruz. Então, esse processo precisa acontecer. Não tem nada de errado com Moisés, mas ele não é pleno. Não tem nada de errado com esse evangelismo de salvação, mas ele não é pleno. De alguma maneira, Paulos, a igreja está cometendo a heresia de concluir o propósito de Deus na graça. Salvação. Na graça, na salvação. Sendo que, na verdade, a salvação se fundamenta no amor, se revela na graça, mas se consuma na comunhão do Espírito. Então, nós estamos interrompendo o processo na graça. Não, a graça é o meio para que a comunhão dos santos aconteça. Então, o que vai estabelecer o reino de Deus, a graça é o ato da fidelidade de Deus para salvar aqueles que foram chamados à comunhão. Então, o que vai estabelecer o reino de Deus é a família, não é o indivíduo salvo, que continua lutando por salvação. Então, nós temos hoje crentes imaturos, porque a igreja continua oferecendo salvação e não propósito. E Jesus diz: o caminho mais rápido de perder a salvação é continuar querendo ser salvo. Eu quero fazer uma pergunta aqui, então, baseado nisso. De terça-feira a gente tem o programa da rádio lá, que é o JFA Conecta, é no mesmo canal aqui. E aí, toda terça a gente faz uma pergunta, e a dessa terça foi: do que você tem medo? E a resposta esmagadora foi de não ser salvo. A maioria das pessoas que respondeu a pergunta qual que é seu medo é de não ser salvo. Pessoas cristãs que estão com medo de não ser salvo. E aí eu fiz uma pergunta pro meu pai no rádio, que ele respondeu lá, e agora eu quero ouvir a sua resposta, que essa mentalidade de, meu maior medo é não ser salvo, meu medo é ir pro inferno, o foco da minha vida como cristão é ser salvo,
me lembra muito a mentalidade de pessoas na faculdade, na escola, que pensavam que 6,75 é 10. Então, ser salvo é o mínimo necessário que eu preciso para ir para o céu, e 6,75 é 10, passei de ano. E aí me parece que falta muito no sentido, tá, mas além de ser salvo, o que você vai fazer? Para que você quer ser salvo? Por que Deus te chamou para fazer? Que aí eu tô voltando naquele assunto lá da vocação. Mas eu não sei, para mim me pareceu muito estranho tantas pessoas respondendo que o maior medo delas era não serem salvas. Eu falo, se você tá servindo a Deus e tudo mais, você não devia ter esse medo. Você já tá fazendo a obra dele. Então, eu não sei, é mais ou menos isso que você tá falando? As pessoas param no ser salvo e aí dali em diante parece que perde o propósito da vida de cristão? Você lembra lá o que o seu pai falou da igreja de Éfeso, que é essa igreja emblemática dos últimos dias, né? A igreja de Éfeso é a fronteira do mundo hebraico para o mundo gentílico, né? É a porta para a Ásia. A partir de Éfeso, todo mundo foi alcançado. A figura emblemática de Éfeso é Diana, uma mulher que não tinha corpo, só tinha peito. Então, era a salvadora de todas as necessidades. Então, ela não tinha... Ela não tinha... O corpo dela não tinha partes. O corpo dela era um todo peito. Como muitas vezes o povo quer que a igreja seja. Um peito para cada um peito para cada necessidade, mas não a relação que constrói uma consciência. Então, e o que era Diana? Diana é a Jezabel, é aquela mulher que resolvia o problema de todo mundo, que maternalizava. Jezabel maternalizou inclusive o marido. O Acabe não era o esposo de Jezabel, ele não era o rei, ele era o filho dela, porque ela maternalizou inclusive ele, porque ela resolvia as necessidades de todo mundo. E aí, essa figura da mulher que resolve o problema de todo mundo é a figura institucional, é o papel que muitas vezes a empresa ocupa na vida das pessoas, é o papel que a igreja institucional ocupa na vida das pessoas. Então elas não estão ali pela relação, elas estão ali pela necessidade, pelo interesse. E aí isso gera um povo órfão de mãe, de pai, porque ninguém é órfão de mãe, Paulo André. Todo mundo tem mãe. Você olha para uma pessoa, você tem certeza que ele tem mãe e que teve peito. Então esse é o grande problema. A igreja está vivendo um mundo de órfãos, mulheres viúvas e filhos órfãos, porque não tem consciência de pai, não tem espírito de adoção, não existe aliança, não existe pacto relacional. Existe desempenho para satisfazer as necessidades. Então as pessoas têm medo de quê? De perder o peito, porque para eles salvação não é encontrar o propósito da vida, é ser mantido. Eles querem ser mantidos. Então por isso a igreja, quem quer ser mantido, não é salvo, é safo. Então as pessoas não estão querendo ser salvas, elas estão querendo se safar. Pedro ofereceu uma proposta para Jesus dele se safar. Então, ora, se para nós salvação é ser safo, é se safar do inferno, então nós estamos formando uma igreja de safados, de gente que só pensa em safadeza. Meio também. Um evangelho de safados e não de responsáveis. As pessoas não querem assumir responsabilidade. Vou concluir dizendo para você o seguinte: Deus nunca prometeu salvação. Deus abençoou o homem lá no jardim e prometeu propósito. Deus abençoou o homem para um propósito e não prometeu salvação. Quem aparece prometendo salvação o tempo todo é o diabo. Ele prometeu salvação para Adão, ele prometeu salvação para Moisés, e ele prometeu salvação para Jesus. Jesus estava lá no deserto para cumprir um propósito e o diabo apareceu para oferecer o quê? Salvação. Jesus falou que ia para Jerusalém cumprir um propósito e o Pedro sugeriu para ele o quê? Não vai. Salvação. Ele falou assim, graças a Deus, Pedro, é Deus que está falando, onde eu estava com a cabeça? Ele falou, não, arreda de mim Satanás. Lá na cruz, bicho, na hora H, crucificado entre dois marginais, porque Jesus está crucificado entre dois marginais. Então a humanidade é feita de marginalidades, de delitos. Aí o convertido fala, eu quero estar contigo no teu propósito. E o marginal safado na cruz fala de Jesus sobre o quê? Salvação. Então você está vendo que o marginal que não se converte, ele continua falando de quê? Salvação. Não. Porque é isso que o capeta oferece. O cara está crucificado e oferece para Jesus salvação para ser salvo com ele. E não para cumprir o propósito. Então Deus prometeu para a sua vida propósito. Num ato de fidelidade, ele salvou você para você cumprir o propósito.
Por isso que o Salvador é Cristo Senhor. A salvação está em conhecer o senhorio de Cristo. E não de achar que o Senhor vai me salvar. Não, o Salvador vai me orientar. Nós estamos querendo que o Senhor nos salve e não que o Salvador nos oriente. E você acha que o foco, então, de tantas pessoas falarem sobre salvação e falarem sobre você ir para o céu e descansar para sempre, que é outra figura que a gente escuta muito, você acha que o fato disso ser tão famoso e ser tão falado é porque é mais fácil de dizer isso do que dizer o que você está falando? Lógico, e porque isso é ensino de demônios. A palavra de Deus diz que nos últimos dias a igreja seria orientada por ensino de demônios. O demônio está sempre ensinando só sobre salvação. Salvação não é fim, não é propósito. Salvação, a gente tinha que testemunhar a salvação, a gente tinha que chegar apresentando às pessoas que elas foram salvas, para que elas pudessem tomar uma decisão e não fazer uma escolha. A gente apresenta a salvação como se a escolha delas a salvasse e não como se elas já tivessem sido salvas e agora elas têm que tomar uma decisão de cumprir um propósito. E aí eu vou te falar uma coisa, sabe por que o mundo está vivendo a baixa qualidade social, empresarial, comercial, todas as áreas da sociedade estão em crise? Não é porque a igreja está sofrendo um mundo ruim. A igreja está lamentando o mundo que ela sofre, sendo que, na verdade, o mundo deveria lamentar a igreja que ele sofre, porque não é a igreja que está à espera, gemendo, por um mundo melhor. É o mundo que está ainda à espera de que os filhos de Deus se revelem. E sabe por que os filhos de Deus não se revelam? Porque eles são ensinados a ser criança para sempre, a vir na igreja buscar salvação e não encontrar propósito.